E aí, Plenitude, são 25 anos de caminhada, né? Existe o jargão que a gente geralmente faz assim, se eu tivesse uma vida inteira para contar uma história, mas a nossa história de Plenitude é muito grande. Mas eu vou aqui falar um pouquinho do meu começo aqui com a Plenitude aqui, né? Há 25 anos atrás, no ano 2000, através de um rapaz que eu não conhecia, né? Eu estava num momento complicado, né? Tipo assim, eu era o que ia pelas igrejas, eu não conseguia me firmar em igreja nenhuma. E eu tinha decidido, naquele período, dar um tempo, parar de caminhar. E não levou muito tempo, um rapaz que eu não conhecia começou a ir na minha casa, e ele morava distante, morava do outro lado do bairro que eu morava, e ele ia lá a pé na minha casa quase que todo dia, a ponto de eu até falar para minha mãe assim, mãe, não fala que eu não estou em casa não. Aí minha mãe fazia o contrário. Aí esse cara me falou que iria inaugurar uma igreja em Itaboraí. Ele falou, é o Ministério Plenitude. E ele insistiu tanto na época que eu falei assim, cara, eu vou lá na igreja. E eu lembro um dia que eu cheguei aqui, ainda era ali onde é o Esquimó, de frente pro Princesa ali, que antigamente era o Maza Box. E ali eles estavam montando o altar da igreja ali, né? E eu tô vendo um cara fortão, de bermuda, de camiseta. E naquele momento eu falei assim, cara, esse cara não deve ser o pastor não, ainda tinha aquelas questões de usos e costumes. E aí daqui a pouco ele veio falando comigo, e aí, cara, você toca? Eu falei, eu toco, todo tímido assim. Eu lembro que o irmão dele, o Wander, na época, veio com uma caixa gigante no ombro, botou lá, eu pluguei a guitarra e comecei a tocar, não sabia tocar nada, né? Frigir dos ovos. Teve a inauguração, eu não fui. Depois, uns 3, 4 meses depois, eu fui lá e na mensagem parecia que o pastor Valber sabia da minha vida, cara. E eu lembro que eu chorava sem conseguir parar. E naquele dia Deus falou comigo, esse é o meu lugar. Esse é o seu lugar, na verdade, né? E com isso são 25 anos que eu estou junto com o meu pastor, né? Um cara de hombridade, a pastora Kátia. E a nossa vida simplesmente mudou. É uma outra vida hoje. Ainda tem mais histórias ainda. Mas esse é um pouquinho do meu começo na Plenitude. Eu cheguei 2 anos depois, né, no ano de 2002. Uma menina, eu costumo brincar que a gente tem mais tempo de vida na Plenitude do que fora dela, né? Tive o privilégio de passar pelos 3 templos que nós tivemos. E quando eu cheguei, eu já conhecia Jesus, já era apaixonada por Jesus, mas o entendimento ainda era muito limitado, né? E eu cheguei, encontrei uma igreja alegre, uma igreja que pulava, uma igreja cheia de vida, e me apaixonei por ela. E pouco tempo depois, né, algum tempo depois, eu comecei a namorar Igor, e aí eu comecei a me inteirar mais das coisas da igreja, porque ele sempre foi muito envolvido com a igreja. E eu me lembro de um ensaio que o pastor estava fazendo com eles, e o pastor era bem mais bravo nessa época. E eu me lembro de um ensaio e que o pastor estava brigando com ele porque queria que ele tocasse de um jeito X, uma música X. E eu fiquei chateada, eu falei, por que ele tá falando assim? Tipo, já defendendo, né, com o marido. E aí, que na época era namorado. E aí, quando acabou, eu falei, Igor, não entendi, por que você não falou nada? Ele falou assim, Aline, eu não falei nada porque eu confio 100% que tudo que ele faz comigo, que ele pede pra mim é pro meu crescimento. Porque eu nunca tinha experimentado um lugar ou alguém que cuidasse tanto de mim. Eu sou de igreja a vida inteira e eu sempre tive pessoas que se preocupavam se eu estava de bermuda ou não. Mas eu nunca tive pessoas que se preocupavam com a minha vida. Por isso ele tem esse acesso a mim. E ali eu comecei a entender um pouco sobre cuidado de Deus e sobre paternidade. Apesar de ser uma pessoa que já conhecia Jesus, eu vim de uma família totalmente disfuncional e eu tinha um problema muito grande com a paternidade de Deus. E aqui isso foi curado e eu comecei a entender a paternidade e o cuidado de Deus. Assim, é muito difícil resumir 23 anos em alguns minutos, né? Pra você 25, pra mim 23, em alguns minutos. Mas eu queria contar algumas situações, né? Quando nós trocamos do primeiro pro segundo templo, o pastor nos levou para ver o espaço, não nós dois, a igreja, para ver o espaço. E ele nos mostrou um espaço totalmente destruído, todo entulhado, que tinha pegado fogo. E disse pra gente todo empolgado, só que era na beira da pista. Ele disse pra gente todo empolgado que ali seria a igreja e que a gente tinha 40 dias para fazer a obra. Irmãos,
40 dias para reconstruir um lugar que só tinha uma parede e meia bem feita, o restante. E eu falei, Deus, meu pastor é doido. Compramos a ideia dele, a igreja comprou, nós fizemos alguns mutirões de madrugada, nós pintamos janela, os meninos viraram massa, e em 40 dias nós estávamos lá, no segundo templo da plenitude. E nós tivemos o privilégio de poder fazer parte desse momento. Nessa época nós éramos noivos e nós já começamos a aprender sobre semeadura, né? Semeadura pra gente hoje faz parte do nosso DNA. E eu queria dizer pra vocês, não tenham vergonha disso, porque vocês podem aprender mais de Deus e serem muito santos e irem pro céu e viverem uma vida miserável aqui na terra. E nós aprendemos com o nosso pastor que a gente pode ir pro céu, ser santo, buscar de Deus e viver uma vida próspera aqui na terra. E quando aquela obra acabou, faltava colocar o carpete. Nós estávamos juntando dinheiro para comprar um fogão e uma geladeira para o nosso casamento. E eu ia comprar à vista, a gente estava juntando aquele dinheiro. E Igor olhou para mim, eu olhei para ele e falou, vamos semear esse valor, porque eu coloco o carpete e ainda dá para fazer algumas coisas. E nós semeamos. Só que eu não sabia que 6 meses depois eu ia perder a minha avó, que era com quem eu morava, e ia precisar antecipar meu casamento. E 6 meses depois, como fruto daquela semente, Deus trouxe a irmã Maria Rosa aqui, a pastora Maria Rosa, e disse pra mim, escolhe o que vocês querem, do jeito que vocês querem que eu vou te dar. E naquela época foi uma das primeiras grandes experiências que eu tive com Deus na área de finanças, que nós tivemos. Nós casamos em Niterói, no Clube Central, de frente para a Praia de Caraí, sem ajuda nenhuma dos meus familiares, nem dos familiares de Igor. Deus nos deu tudo do mais lindo e do mais perfeito. O pastor também pediu para eu contar que a gente andava na bicicleta, né? O Igor me carregava de um lado para o outro no quadro da bicicleta. E, assim, eu nunca tive vergonha disso. Era o nosso momento e a gente tem que viver o nosso momento. A gente pode viver o nosso momento, mas a gente não precisa estar preso naquele momento. A gente vivia aquele momento sonhando com momentos melhores. Já trabalhando na casa de Deus, já super envolvidos com as coisas da igreja, já servindo o altar, né? O Igor sempre foi do altar e eu sempre ajudei, já fiz quase tudo na igreja, né? E eu sempre participei muito. E nessa época, a gente começou a pedir a Deus um carro. O Senhor nos deu o primeiro, o segundo, e esse ano, com a graça de Deus, nós tiramos o nosso primeiro carro zero da concessionária. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês é que Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Tanto em crescimento espiritual, em curando a nossa alma, quanto na nossa vida financeira, porque Deus também trabalha em vida financeira. Todo mundo dizia, você é da igreja dos ricos? E eu falava, que coisa que absurdo. Hoje em dia, quando eu falo, sou sim, sou da igreja dos ricos, porque o meu pai tem o melhor. E Deus tem o melhor pra nós. Mas eu queria incentivar vocês que a plenitude não seja só uma resposta de Deus para vocês, mas que nós sejamos também resposta de Deus para a plenitude. Que em algum momento, quando nós formos curados e quando a gente crescer, que a gente possa usar a nossa vida para curar, para ajudar, para semear e para fazer com que a obra cresça. Né? Nós temos o privilégio de participar de um grande tempo e muita coisa boa ainda está por vir. Para nós é uma alegria, para nós hoje é culto de ação de graças. Pelos 25 anos e por tudo que Deus tem feito em nós e através de nós aqui na Plenitude. E nós louvamos e agradecemos a Deus pela vida do pastor Valber, pela vida da pastora Kátia, pela vida do pastor Josué, que eu tive o privilégio de conhecer e de conviver, de ouvir aquele homem ministrar sobre o Espírito Santo, que eu tive o privilégio de passar a olhar o Espírito Santo como uma pessoa, pela intimidade com a qual ele falava do Espírito Santo. E por todos aqueles que vieram antes de nós, a nossa gratidão, que Deus possa usar as nossas vidas daqui pra frente. Amém?